Bem-vindos ao vídeo tutorial para a ferramenta SIAP. Essa ferramenta é a que será usada no censo da ABCC 2022 e esse tutorial serve justamente para isso. Meu nome é Fulvio Caracciolo, eu sou um dos desenvolvedores do software aqui na FCA Tecnologia, que é a empresa que desenvolve e dá suporte e mantém o software no ar, já que ele é grande parte executado na nuvem. Ele não é simplesmente um software para ser usado em dispositivos móveis. E vamos fazer algumas observações antes de iniciar o vídeo. A primeira é que esse vídeo não estará disponível ao público. Apesar de estar listado no YouTube, só quem terá acesso é quem tem o link. Nem se for feita uma pesquisa no YouTube conseguirá achar, mesmo sabendo o nome do vídeo. Portanto, só quem tiver acesso ao link é que vai ter acesso ao vídeo, porque ele só interessa a quem está envolvido diretamente no censo, ou seja, pesquisadores, coordenadores e demais. Para o vídeo não ficar muito extenso, a gente basicamente só vai fazer como exemplo o questionário das fazendas, que é o questionário que vai ser um número de amostras maior, portanto é o mais importante. A gente, em algumas perguntas que são já muito básicas, a gente não vai nem comentar e vai passar rapidamente. Então, se caso necessite, em alguma pergunta que você queira algum detalhe mais detalhado, mais alguma coisa detalhada, então pause o vídeo para poder enxergar de forma melhor, ou então deixe o vídeo seguir para simplesmente a gente se ater às principais dúvidas que podem haver durante a formulação da entrevista. Ok? E por se tratar de um questionário com vários pulos de resposta, esse questionário não vai permitir voltar perguntas. Por que isso? Porque imagine a seguinte situação: você fez uma pergunta na pergunta 20 que tinha um pulo para a pergunta 30. E aí, a posteriori, lá para o fim da pesquisa, você resolve voltar e aí você respondeu com pulo. E aí, volta na pergunta 20 e altera essa pergunta que havia um pulo para outro pulo, ou seja lá o que for. E esse pulo pode ter consequências em outras questões que tem pulo também. Portanto, fica extremamente complicado e perigoso a edição de um questionário que tenha múltiplos pulos, feito esses questionários que tem centenas de perguntas. Então, nesse questionário não será permitido voltar para editar as respostas. Portanto, só passe para a próxima pergunta se tiver real certeza de que o conteúdo das respostas está ok. Em caso de extrema necessidade de ter que refazer uma pergunta, você vai ter que simplesmente desprezar essa entrevista e começar novamente, infelizmente. Por isso que é uma das observações que a gente está dando aqui no início, ok? Vamos começar com a operação. A gente tem um emulador aqui de um dispositivo móvel, Android, ok? O software só é executado no Android, então tem que se ater a esse detalhe, mas aí a coordenação do censo já sabe disso. Vai se abrir o Google Play, né? Onde você instala aplicativos. Na barra de pesquisa se digita SIAP, que é o software usado aí na formulação das entrevistas. É esse SIAP, questionário digital. Ok? Solicita a instalação. Verifica que a empresa é FCA Tecnologia para confirmar. Finalizada a instalação, abrimos o SIAP.
Se tratar de um emulador, ele pode parecer lento, mas num dispositivo real ele é mais rápido. As permissões que ele solicitar, você, por favor, dê, porque são importantes. Por exemplo, a localização é para usar o GPS. Se não for dada, é um problema, porque os questionários vão ter GPS e como a pergunta é obrigatória, você não conseguirá terminar a entrevista. Mesma coisa para acessar a mídia no seu dispositivo. Permite que grave áudio e permite que grave vídeos e fotos. Ok? Aviso de privacidade, não mostrar novamente. Clique em Entendi. Mostrando como configurar, mas a gente vai mostrar aqui no vídeo como configurar o usuário e senha. Ele vem com um usuário padrão, não é esse usuário que a gente vai usar, ok? É só para exemplo, você diz não aqui para ele não baixar os questionários de exemplo. E aí vamos configurar o usuário que vai ser usado para a pesquisa BCC 2022, ok? Viemos aqui no menu superior, chamado menu sanduíche. Clicamos em configurações. No usuário vai ser colocado, vou apagar aqui o usuário, pesquisa abcc arroba pesquisa abcc, ok? Arroba gmail.com. Vou colocar uma senha aqui. Ele dá um aviso que o usuário está prestes a alterar. Por quê? Porque se você altera o usuário, altera. Se tiver entrevistas, tudo no dispositivo anteriormente, você pode perder. Então, como é um dispositivo que acabou de ser instalado, não tem problema, dá sim. Vou colocar uma senha aqui, mas a senha que vocês vão informar vai ser passada pelos coordenadores. Aí não vai ser a mesma, vai ser uma senha de 6 dígitos. Não é para usar essa aqui. Essa vai estar desativada. Ok? Fornecemos o usuário, pesquisa BCC, fornecemos a senha. No mais, deixar todo o padrão. Clique em voltar. Usuário, pesquisa bcc@gmail.com. Não há questionário disponível neste equipamento. Deseja atualizar a lista de questionários? Agora você diz sim. Okay? E aí, nesse momento, clica OK, só para confirmar aqui. Ele vai começar a comunicar. Nesse momento é necessário ter internet no dispositivo móvel. Apenas nesse momento, ok? Depois que as entrevistas são feitas, durante a entrevista não é necessário internet. Só é necessário quando você for enviar as entrevistas realizadas. Então, só é necessário internet em 2 momentos. Na hora de receber os questionários e na hora de enviar as entrevistas. Durante as entrevistas não é necessário internet. Ok? Um detalhe, ainda não está claro se a coordenação vai fornecer todos os dispositivos, mas caso alguém utilize o próprio dispositivo, verificar se o mesmo possui GPS nativo. Por quê? Alguns dispositivos só possuem GPS se tiver com chip de 3G ou 4G. E é perigoso usar esse tipo de GPS, que é chamado de GPS assistido. Por quê? Se você usar esse tipo de GPS e estiver em um local que é muito fácil, né, uma fazenda de camarão, não ter sinal de celular, você não vai ter o GPS disponível e, por consequência, você não vai conseguir realizar a pesquisa, a entrevista. Então, se atentar a esse detalhe aí, ok? Se usar um dispositivo próprio, tem que garantir que ele tenha GPS real. Em geral, os dispositivos mais caros têm. Os mais simples e baratos é que só tem GPS assistido se tiverem chip de 3G, ok? Se não tiverem nem isso, ele vai ter. De novo, pode parecer lento a comunicação aí, mas é porque é um emulador. Em dispositivos reais a velocidade é maior. Ok? Recebemos todos os questionários aqui. Veja que tem os questionários do Rio Grande do Norte e do Ceará.
Vamos se atentar a isso agora. Clique em voltar aí. Pronto. Primeiro ponto a se ater aqui. Qual o questionário atual? Apareceu aqui o primeiro Rio Grande do Norte, Laboratório Censo. Mas sempre prestar atenção. Veja que a gente colocou o primeiro nome, o estado, para não confundir, ok? E depois o tipo de questionário. Então, muita atenção nisso, toda vez que for iniciar uma entrevista. Ok? Então, vamos trabalhar aí. Um questionário Ceará Fazendas, Censo ABCC. Está em teste, ou seja, o questionário ele não vai poder ser finalizado, mas para efeitos de exibir aqui, tá ok. Outra coisa, a localidade. Clica aqui. Todas as localidades estão listadas aqui. O que são essas digitais iniciais aqui? Litoral Leste, Litoral Oeste, Sertão e Vale do... Nesse momento eu não me lembro o que é isso aqui, mas é Vale de alguma coisa. 1 e 2. E aí o que acontece? Selecionando essa localidade, ela fica como padrão. Um detalhe, a gente tomou todo o cuidado de listar todas as localidades possíveis, mas pode ser que surja uma nova durante a pesquisa. Então, nesse caso, clica-se em outras e a primeira pergunta do questionário vai ser, caso você tenha clicado em outras na localidade, informar que localidade é essa, ok? Mas vamos colocar aqui como se fosse a localidade de Aracati. Então, você está trabalhando com o questionário Ceará Fazendas, ok? A localidade padrão é Aracati. Toda vez que for para uma localidade nova, clicar em alterar, ok? E toda vez que for fazer um questionário diferente, clicar em alterar para escolher, ok? Mas vamos deixar aqui a localidade Aracati e o questionário Ceará Fazendas. E basta iniciar a pesquisa. No início ele sempre vai questionar qual a localidade, se está certo, ok? Esse questionário está em fase de teste. Quando o questionário estiver em fase de produção, ele não vai dar esse aviso, ok? Localidade. Só preenche esta opção no caso da localidade não está disponível, aquilo que eu falei, né? Então, caso tivesse respondido outras, aí você iria colocar aqui o nome da localidade. Se não, passa aí para a próxima, porque ela não é obrigatória. Nome da propriedade ou fazenda. Essa questão aí é obrigatória. Por quê? Porque fica praticamente impossível a gente trabalhar na compilação dos dados sem o nome da fazenda. Vou colocar aqui fazenda teste. Passa para a próxima. Aquela história do GPS. Se você não tiver um GPS ou tiver só um GPS assistido e não tiver sinal de celular, não vai aparecer aqui, ok? E aí, nesse momento de estabilizar, se você tiver um GPS muito preciso, essa coordenada vai ficar alterando. Aí basta clicar em captura GPS, que essa captura aqui é a que vai ser salva, tranquilo? Passamos para a próxima. Status da fazenda. Está ativa, implantação inativa. Ativa. Responsável pelas informações, quem está sendo entrevistado. Toda vez que o chequezinho, veja que o status da fazenda, as seleções são de única opção. Quando tem essas bolinhas, ou seja, você só vai poder escolher uma dessas três opções. Não tem nada a posteriori. Toda vez que tiver essas opções em quadradinho, significa que são de múltiplas opções. E aí, quando informar de 0, 3, significa que você tem que, dessas opções, escolher as 3. E você, até o momento, escolheu 0. Então, vamos colocar o nome do entrevistado. Vou colocar fulano. Então, ó,
Você escolheu um de 3, ok? O cargo, gerente e o telefone. Vamos colocar o prefixo, porque como vai ser em mais de um estado e às vezes no mesmo estado você tem vários prefixos, é bom informar o prefixo do telefone. Vai para a próxima. Dados do cadastrais, né? Natureza do empreendimento, física ou jurídica. Nesse caso aqui, como ele não está informando aquele de 0 a tanto, é opcional, né? Por isso que tá descrito aqui, se houver. É bom sempre informar. Vamos no empreendimento. Fazenda teste. O CNPJ também é muito importante. E por aí vai. Telefone, e-mail, bairro, município. Dados do representante da empresa. Né? Informações da pessoa física, o produtor rural, representante legal. Né? Dados do atual dono da fazenda. Mesma coisa. Não está obrigatório, mas é bom responder porque, como é um censo, é importante a gente capturar essas informações. E aí, quanto mais informações, e veja que nessa tem a idade em anos e tempo de experiência em anos, ou seja, não se coloca o ano de nascimento da pessoa, nem o ano que ela iniciou. E sim, quantos anos ele tem? 50, 55, 60. E o tempo de experiência no setor. Tranquilo? Dados do representante ainda, sexo masculino ou feminino. Grau de escolaridade do representante. Aqui é a opção única. Tá vendo que é a bolinha, né? Se possui responsável técnico. Sim. Caso não possuísse responsável técnico, ia ser efetuado aqui o primeiro pulo do questionário. Iria da pergunta 12 para a 13, eu acredito. A gente vai ver mais na frente. De qualquer forma, como não tem aquelas opções de 0 a tanto, também são opcionais. Mas é bom colocar, se ele informou que essa entrevista está com pulo, eu já não consigo mais voltar. Se ele informou que tinha responsável técnico, você tem que informar os dados do responsável técnico, ok? Sexo do responsável técnico, grau de escolaridade do responsável técnico, formação técnica, caso tenha, descrever a formação, o FRPE, por exemplo. Há quanto tempo começou a operar? No primeiro ano em que a fazenda produziu camarão. Vou colocar aqui 10 anos. É a primeira pergunta com dados da fazenda. Qual a principal fonte de captação de água da fazenda? Se é estuário? Primeira vez que aparece uma pergunta aberta aqui, ok? Caso selecione outros, e toda vez que vier quais ou qual, separado por ponto e vírgula. Isso é muito importante. Por quê? Quando a gente for fazer a compilação de dados, se você oferecer várias alternativas de resposta aberta, fica mais simples a gente compilar os dados, sempre separando as opções que você colocou por ponto e vírgula. Então você pode até informar várias opções que não estivessem detalhadas. Isso aqui é só um exemplo, ok? Mas vamos ter essas perguntas abertas em várias perguntas, essas respostas abertas em várias perguntas. Então, se você for detalhar outros e tiver sempre quais separado por ponto e vírgula, se atentar que vai abrir uma caixa de resposta e você vai botar, por exemplo, primeira opção, ponto e vírgula, segunda opção. Por quê? Porque isso vai facilitar, é bom sempre colocar um ponto e vírgula no final também.
Isso vai facilitar para nós a compilação dos dados, para transformar essas respostas abertas em respostas válidas. Então, toda vez que tem um ponto e vírgula, automaticamente a gente vai reconhecer que é uma nova opção que você digitou. Tranquilo? Toda vez que a gente responder essas respostas abertas, vai aparecer o que a gente respondeu aqui. Só para confirmar. Ok? Vamos para a próxima. Qual a salinidade média? Veja que em algumas perguntas que são respostas abertas, só vai permitir o teclado numérico, ok? Então, como a gente está perguntando a salinidade média da fazenda, só vai permitir teclado numérico aqui, ok? Então, se atentar a isso. Não adianta querer colocar uma informação de letra onde só permite números, porque a gente vai poder fazer cálculos em cima desses dados aqui. Caracterização da fazenda, né? Então, veja que aqui são múltiplas respostas e temos de 0 a 4 opções. Você obrigatoriamente vai ter que preencher 4. Ok? Então, área total da fazenda em hectares, 25 hectares. Área produtiva, colocar 10 hectares. Quantidade de viveiros, colocar 5. E tamanho médio dos viveiros, colocar 2. Okay. Todas as respostas abertas estão aqui. Bom, basicamente cobrimos todos os tipos de opções nos questionários. Estamos na pergunta 21 nesse momento. O questionário tem algo em torno de 97 perguntas, mas em geral acho que o propósito do vídeo é mostrar opções e detalhes que vão surgir durante a entrevista. No geral, acho que a gente cobriu tudo que é possível para o vídeo não ficar muito extenso. Tranquilo? Qualquer dúvida, estamos à disposição aí com a coordenação do censo. Um abraço e a gente se vê em outro vídeo ou outro treinamento. Obrigado.